Muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos começar um ciclo de palestras agora, que vai falar sobre as conexões entre tradição e inovação. Hoje comigo está o Adilson Camacho. O Adilson é formado em geografia, né, formado mestre, doutor em ciências, e então ele dá aula na FAAP e tal, e ele vai falar muito sobre esse assunto com vocês, em cima de uma conversa que nós dois tivemos muito, com todas as nossas, pensando se o antigo é bom, se o novo é ruim, se o novo é bom, se o antigo é ruim, como é que são feitas essas conexões nesse mundo de hoje, tá bom? Obrigado, Lita. Boa noite. Agradeço muito a apresentação, o convite da Lita. Agradeço muito a presença de todos aqui. E vamos conversar, né? Vamos conversando. Eu espero que seja algo bastante informal, não é? No encaminhamento. Tem bastante coisa para trazer. Também estou bastante aberto para conversar, para ouvir. A ideia é exatamente essa. Não tem o melhor, o pior, o certo, o errado. Tá? A gente tem bastante tempo de aula, então isso vai ficando cada vez mais claro, que o importante é quando a gente faz, mais do que se está certo, está errado, enfim. E fazer é que é legal. Isso eu digo todo dia quando eu dou aula. E aprendo, e vou aprendendo, tá? O que nós conversamos bastante sobre o que seria interessante, o que é importante, o que seria legal apresentar, que temas que nos tocariam, que não é algo que eu estou apresentando só para vocês, é algo que eu estou fazendo para nós, porque eu tenho que gostar também, tá? Então eu tenho que ficar feliz com o que eu vou falar, principalmente eu, né? E que conexões são essas? Que ligações são essas? O que é necessário e o que não é necessário? Que tipo de segurança nós encontramos em tradições? Eu não vou definir os conceitos dentro de cada área do conhecimento de modo sisudo, puro, mas nós vamos tocá-los, tá? E de que modo que nós somos desafiados por aquilo que é novo, por aquilo que nos chega a todo dia. Tem um mundo de questões que surgem daí, mas eu vou trazer algumas cenas também para nos ajudar, e eu espero que sirvam também para motivo de discussão para nós. Então, nem sei se as tradições nos dão tanta segurança assim, e vamos conversar um pouquinho sobre o que elas nos dão, o que elas nos tomam, não é? E o que o novo pode oferecer e tirar também. Então, sempre vai haver o lado A e o lado B. Não vou trazer nada absolutamente resolvido, tá? Então, essa é a questão. Deixa eu ver para que lado que eu miro para... Lá em cima funcionou. Mas lá em cima estava certo. Deixa eu ver. Não cair daqui já é uma boa... Deu. Para aquele lado, então. Tem que mirar para lá. Essas conexões, essas ligações, que são o nosso tema, vou falar de coisas que aparecem para nós e que nós não nos preocupamos em perguntar de onde vem. As conexões que vão aparecer aqui nessa conversa são caminhos e ligações que nos levam aos porquês, ao corpo de coisas que nós não vemos inteiras no dia a dia. E falo de dois caminhos básicos que nós trilhamos. Um é bastante conhecido, que é esse
do que nós tomamos por conhecido. Aquilo que a gente sabe fazer, quando tem nossas rotinas, nossos rituais, pequenos rituais, grandes rituais, rituais templários, rituais do dia a dia, que vai do asseio e da higiene até os grandes rituais da vida de cada um, das grandes sagas que é cada vida, né, que traz. E que tem sentido, porque quando nós fazemos várias vezes a mesma coisa, elas passam a ter algum sentido. E esse sentido é o que nos comove, é o que nos deixa confortáveis para o bem e para o mal. Então, é muito bom se sentir confortável, é muito legal, mas esse conhecido também nos causa alguns problemas, porque quando um problema novo aparece, ele é desconhecido. Então, nós costumamos tentar resolvê-lo também do mesmo modo que o dia a dia nos oferece ali, com sentidos que nós já temos, com significados que nós já demos. Um outro caminho, ele é o caminho do perigo, é o caminho da aventura, é o caminho das dúvidas, né? Porque tudo tem preço, tá? Então, se eu não conheço, eu vou ter que inventar. E se eu vou ter que inventar, eu vou ter que olhar para as dúvidas que surgem. Agora, só tem dúvida quem está vivo, né? A dúvida significa que eu tenho bifurcações, eu estou pensando, eu estou lendo, eu estou vendo filme, eu estou conversando, eu estou conhecendo gente diferente. Eu saí do meu círculo, conheço gente nova, assisto um filme que eu nunca vi antes, ouço uma música que eu nunca ouvi, e vou ficar em dúvida, eu gosto, não gosto, é bacana, não é bacana. As dúvidas são como alertas de que nós estamos vivos, né? Então, a dúvida é bem bacana. A dúvida na educação antiga era muito temida, né? Era uma situação temerária. E eu brinco hoje em dia que eu dou muito mais valor para uma dúvida bem suada, bem difícil, do que para uma certeza, né? A certeza é muito triste. E as dúvidas mostram que a cabeça está funcionando. Não porque vamos ficar em dúvida, né? Porque a dúvida vai nos mover para dar respostas, né? À situação. A dúvida, ninguém procura uma dúvida, a gente procura soluções. Assim como não procuramos diagnósticos, né? A gente procura alguma coisa que o diagnóstico nos leva a... Bom, e é nesse segundo caminho que eu vou focar, mas é claro que eu não vou dizer que o primeiro não tem nada ali. Não tem como nós vivermos o tempo todo nos perguntando o que fazer, e isso está certo, está errado, quer dizer, a gente automatiza um monte de coisa. Então, esse caminho é muito legal também. Só que eu não posso falar só dele, porque senão nada no mundo aconteceria de diferente. As conexões do título da nossa conversa, elas têm a ver com a ligação entre o que nós conhecemos, entre aquilo que não nos oferece problema, o que a gente se contenta em ter, e aquilo que está por trás. É o invisível, mas que não nos atormenta menos porque não vemos. É aquilo que está implícito, não é? Vou falar bastante disso hoje. Então, o que aparece, nós não damos muita importância para o que ele esconde. E isso eu estou falando de gente, de viagem, de dinheiro e de pão, bebida, que vão aparecer daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu miro certo agora. 2 caminhos. Quem quiser falar qualquer coisa de alguns dos slides, pode falar na hora, pode falar depois, pode falar quando quiser. Será um prazer, tá? Não é uma fala unilateral e vocês fiquem à vontade, tá? Vai ser sem hipocrisia, vai ser um prazer. Mirei certo.
Passou um só? Passou. Então, nessa imagem, para nos ajudar, para nos ambientarmos no que eu quero fazer, então, eu sugiro, eu provoco, eu convido vocês a que nós entremos, né, num lugar de árvores, que tenha bastante verde. Imaginem, tecidos, eu acho legal que sejam tapetes, vamos estender esses tapetes, tem terra, tem sol, e por que tudo? Por que árvore? Por que tecido? Porque quando eu olho para os frutos, nem sempre eu me preocupo onde a raiz está, como ela está respirando, como ela está, como é que a capilaridade dela traz a água, como é que é a circunstância geológica, geomorfológica, biológica, que esse é o nosso objetivo de hoje. É falar do que não está no nosso foco habitual, no que rotinizamos, naquilo que a gente costuma fazer trilhos, não é? Eu tive uma analista há muito tempo que ela falava, sai desse trilho, esse que a gente costuma gostar, né? Parece tudo locomotiva, trem, e faz o trilho. E esse trilho vai sempre para o mesmo lugar. Nos dá contentamento, mas como eu disse, é perigoso. Então as árvores são ótimas para isso, é uma imagem bastante legal, porque a gente olha o fruto, às vezes, se o fruto for o preço das coisas, por exemplo, a gente não olha o valor. Como é que eu posso pensar em mercado, valor, dinheiro, sem o valor moral? Não é? É como querer abrir açougue bovino na Índia. O primeiro interdito é moral. Então, a questão, o preço ele depende do valor. Então, são ligações, são conexões, e são necessárias. E a ideia da árvore é legal para fazer isso, para ligar o ser inteiro. Os tecidos, porque a gente precisa, esse tapete aqui, ninguém não nos suscita o tempo todo olhar a trama, como é que é o ponto, como é que é a configuração do tear, enfim, e tudo isso nos traz um monte de trabalho de manuseio invisível, são conexões importantes, tá? Assim como tudo que aparece tem uma história, tem um porquê, e vamos conversar sobre isso. Terra e sol, enfim, vamos trazer. Por trás disso que eu estou falando, tem um monte de filósofo, tem um monte de gente que vai aparecer. Alguns aparecerão ao longo e outros ficariam muito chatos se eu trouxesse todos, mas é muito legal a gente pensar nesse caminho no campo. Eu sempre lembro do tal de um cara chamado Heidegger, que falava isso. Todo dia ele fazia o mesmo caminho, todo dia ele fazia o mesmo caminho, mas ele escreveu um livro sobre isso. E ele falava que ele era uma mudança, aquilo mudava e pode mudar também. No meio de tudo que parece igual, a gente pode encontrar mudança também. Aí complica um pouquinho mais, mas é isso que é bacana. Então, esses tapetes, por exemplo, eu quero desfiar. Tá legal, estou pisando nele, é bacana, dá aconchego. Um piso com um tapete é outra coisa, mas já ouviram a história do omelete, né? A gente precisa quebrar os ovos e precisa também desfiar e rasgar, e criança sabe do que faz. Não é? A criança é curiosa, a criança é a maior metáfora da ciência. A criança desfaz tudo porque ela quer saber como é feito. Para o nosso desespero, não é? Porque a gente já está no trilho. A criança quer outros, ela não quer trilho. Então a criança desfaz. Por quê? Porque desfazendo a gente aprende a fazer. Porque é desfazendo, é desfiando o tapete, é tateando na árvore, é cavucando, cavando em volta, o biólogo,
o agrônomo ele vai ter que cavar para procurar se tem fungo, se não tem. O que não é visível precisa aparecer. Essa qual é o acorde? Eu estou ouvindo a música, mas que nota que tem ali? Então, é um pouco disso que a gente vai trazer. Isso serve para objetos, pessoas, e tudo que a gente puxa de fio e que vai nos levar sempre para outro lugar. Sempre nos leva para outro lugar. Ligando pontos. Tá? Tem a história e tem o futuro, tem as tendências. Por isso que nós não vamos falar, por exemplo, de tecnologia sem discutir quem somos. Tá? Tem um autor bacana que vai aparecer aí, chama Jacob Needleman, um teólogo, filósofo, que mora em São Francisco. Ele é muito interessante. Ele tem um livro chamado Dinheiro, o Significado da Vida, e ele diz que é preciso deixar o seu caminho no mundo, que não é o do outro, não é o do vizinho, né? É o seu caminho no mundo, que vai juntar essas pontas do que aparece e do que não aparece, caminhando. Né? Não é em casa pensando, não é na biblioteca, né? É caminhando. É caminhando e pensando junto. E cadê o novelo? Né? Que pontos foram usados para fazer? Como é que é essa trama? Em que paisagem tudo isso acontece? A conexão entre os elementos nas paisagens que eu vejo. A gente está falando de enredo, nós estamos procurando personagens, ambientes, valores, tudo isso tem a ver com o que eu vou da aparência até a raiz, a história e as coisas que acontecem. Quando nós fazemos tudo igual no dia a dia, no que nós costumamos olhar como tradicional da nossa vida, o nosso lado tradicional, nós podemos ver círculos, não é? Eu vou e volto, eu vou e faço de novo. E isso, não, como eu disse, não há juízo de valor nisso. Apenas estou evocando uma figura geométrica para nos ajudar. Mas existem também nossos movimentos que são espirais, né? Espiralados, e para cima, para baixo. Vamos dizer que quando a gente está para cima, a gente está criando. Tem poder, né? A virtude. E quando a gente está fazendo coisa que não é produtiva, que não é legal e que tem gasto de energia, seria um movimento vicioso. É como poluição e doença, né? Não tem um elemento que faz mal. É o jogo, né? É o equilíbrio. Então, doença, poluição e esse caminho na vida não tem uma coisa que faça de todo mal. É o jeito que nós vamos usar e é o modo como vai entrar no balanço da nossa existência. Então, nós não costumamos duvidar. E alguém chega, o fruto e a raiz estão ligados, e isso é evidente. Mas na nossa observação, na nossa percepção, no nosso dia a dia, isso aparece, isso tá. Eu olho para o monstro todo, eu olho, não é? O sonho me leva para o meu desejo me leva para o que eu vivi. Eu quero saber o que tem por trás das coisas que estão presentes, e aí que entra, né, vamos um pouco além da evidência, até contestar a evidência. Então, a gente apenas sabe que as coisas estão ligadas, alguém chega e diz, fala, é verdade, tá, e daí? E o que eu faço com isso? Então, que os tapetes vão supor as linhas, nossas vidas têm muitas histórias, ramos, encontros, convergências, divergências, situações de dinheiro vão ter
sempre a ideia de que foi feito algo, tem necessidades, recursos envolvidos. E um prato qualquer supõe ecossistema, supõe seres vivos, vegetais, animais, formas de cultivo, o gosto das coisas e o sabor que é subjetivo que nós damos, enfim, que entram nas cenas que nós vamos conversar, que vamos usar como exemplo para mostrar essas conexões que estavam no título. E então, quando a gente desfaz as coisas com a cabeça, que a criança vai e desfaz com as próprias mãos, procurando essas conexões, a criança procura porquês vorazmente, não é? A gente aprende a refazer, aprende caminho de vai e vem. Quando eu faço, eu tenho um modo de fazer, isso é o método. Então, todos nós temos métodos para fazer as coisas. Todos nós temos. Os métodos são próprios a cada pessoa e constituição, modo de viver, enfim. Agora, só sabe ensinar esse método que cada um tem quem tem também metodologia, ou seja, esse estudo do método, esse domínio do método. Então, o desfazer, o refazer, o rasgar para ver como é que é, o desfiar, faz parte do aprendizado do jeito de fazer que outra pessoa tem. É por isso que um ensina a outro, e nós aprendemos uns com os outros. E tem isso nas interações sociais, nas relações, enfim. Isso é corriqueiro. Por isso que eu estou falando em tecido, linha o tempo todo, árvores, enfim, coisas, imagens desse tipo. Então, a gente vai falar de uma biografia, vamos trazer uma pessoa, um pouquinho, é claro, eu gostaria de falar da pessoa muito mais, vamos falar do Dorival Caymmi um pouquinho, e de que modo ele nos falar de alguém, no caso alguém concreto, nos permite pensar em disciplinas e conhecimento acumulado, ciência dura, digamos assim. Mas a partir da vida de alguém que canta, e que se emociona, e que ama, e que fala do mar, enfim. Um aventureiro, num bom sentido, as palavras são ambíguas, e isso não é ruim, isso é bom. O Amir Klink, um cara que sonhou, desejou, e queria navegar, e queria ficar sozinho, e queria ter essas experiências, e foi atrás, para o desespero de alguns, para a paixão de outros, e só por isso já é importante. E o que ele nos faz pensar, o que tem por trás, né, das navegações que ele propõe, não ficar apenas no fato em si. Essas são as conexões do título, tá? Situações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso que o Jacob Nickdelman fala, tem um livrinho que não é, que dizem que para criança, mas não é, ele acaba sendo muito interessante, a árvore do dinheiro, está tudo citado, esse material fica com vocês, tudo. E o que o alimento tem a ver com a cosmologia, com o cosmo, com o universo, com a natureza, tá? Então, vamos a elas. As cenas, eu estou chamando de cenas, de situações, para nos servirem de porta de entrada para o assunto dessa conversa toda que eu estou fazendo antes delas. Mas apenas como desculpa, para mostrar que é isso que aparece, pode ser alguém, pode ser uma viagem, pode ser essa jornada do herói, digamos assim, um prato de comida, de uma refeição qualquer, e pode ser uma troca, uma compra numa lojinha em São Francisco, como o Jacob Nickdelman diz.
O Dorival Caymmi, eu escolhi porque é irrefutável a importância dele para a nossa história. Poderia ter escolhido muitas pessoas. Ele apareceu como alguém, difícil alguém com sorriso, né? Assim, tamanho do Dorival Caymmi, e com aquela voz, não se fazer presente no lugar simpaticamente, digamos assim. Estou falando em meu nome, é claro, mas do dia que eu escolhi o Caymmi, eu passei a ouvir, depois do Spotify, e lá fui ouvindo tudo, algumas músicas até novas, novas para mim, e que não tinha. E é muito legal. Tem as fases, tem aí também a indicação, a biografia da neta dele, que fala muito sobre a estilística, as mudanças de gênero que ele foi tendo. Mas o que nos interessa hoje, mais do que o seu percurso musical em si, são os temas que ele traz, né? A forma com que ele vai olhar o mundo. Aqui um pouco da ideia de que cada biografia é um estilo, é uma forma, é um caminho, é uma maneira muito própria de existir. E ele, quando a gente começa a olhar o Caymmi, vai procurando por trás, ele nos ajuda muito a exemplificar essas questões que eu estou trazendo. Ele fala do mar, a primeira fase musical é totalmente, a fase praiana dele é muito interessante. Se eu soubesse cantar, eu juro que eu cantaria aqui, porque eu acho que é maravilhoso. E cada um de nós já ouviu alguma coisa dele, mesmo que não tenha querido ou desejado, porque são, né, aquelas coisas que nos circundam, cultura permeante, né, assim. Então, o mar, e não só como o mar em si mesmo, mas todo o universo de quem vive na orla, do pescador, da família do pescador, do amor do pescador, o amor pelo mar, o trabalho. Então, é todo um conjunto um universo, não é? Cultural, antropológico, econômico. Tudo isso aparece. Aparece biologia, oceanografia. Dá para falar de todas essas disciplinas, começando a ouvir as músicas do Caymmi, por exemplo. Então, se nós falássemos sobre o Caymmi e tudo aquilo que ele nos permite discutir, como se fosse a formação dele, as perguntas que ele se fez e as respostas que ele procurou, nós encontraríamos, não é? Tem um documentário maravilhoso que está disponível, tem a referência aí para vocês, em que se o pessoal vai falando que tem a metafísica do mar, é um encontro do que é físico, do espiritual, de toda essa vivência que ele tinha, não é? Dos orixás, enfim, é muito interessante. O trabalho sempre presente. Isso sempre me surpreendeu, porque é muito discutida essa questão, né, mas é a preguiça baiana, então é uma discussão sobre o preconceito. Não tem preguiça nenhuma. Aí, algumas pessoas que escreveram sobre isso, que deram depoimento sobre isso, falaram, não, analisa cada letra do Caymmi, você não vai achar preguiça. Você vai achar trabalho, você vai achar agrura, sofrimento, mas preguiça não. Embora ele dissesse que precisava de 2 anos para pintar um quadro. Quer dizer, mas isso só está fora do ritmo do mercado, por isso que ele não pintava para vender. Mas era o ritmo dele, que serve para a gente entender também. O tradicional tem essa ótica, não é? Quer dizer, ele pintava
para si. E ele dizia, não, aconteceu tanta coisa hoje, não vou pintar. Veja, é uma forma de ver. É claro que se tem um marchand e alguém, uma galeria esperando um quadro, isso vai aterrorizar a pessoa, mas não é disso que... como é que a gente conecta esses dois mundos, essas duas formas de ver? Eu vou pintar quando eu puder, eu vou pintar porque eu preciso viver. Está tudo dentro da nossa discussão. Eu não posso fugir dela. Então, ele fala muito sobre o tempo, fala muito sobre o amor, sobre a morte, e discute questões, lugares que não existem mais. Isso é muito tocante, é um tema que me toca muito. Tem um filme chamado Avalon, do Barry Levinson. A cena do filme em que o avô, que sempre contou histórias para todos, ele chega e vê esse neto já adulto, já com filhos, e esse neto aparece para ele, ele já troca o neto, inverte, coisa, e ele fala, conta para o neto que foi em todos os lugares da juventude dele, e que ele encontrou um que ainda existia. Ele falou, eu estava com medo de nem ter existido. Ele falou, quando eu encontrei esse lugar, que era um clube que ele já tinha sido dono, um clube de jazz, e ele fala, eu tive uma constatação de que eu vivi. E a importância dos lugares, da memória, de quanto as perdas nos tocam, por mais que tenhamos ganho, né? Então, o Caymmi nos permite fazer essa discussão até de biologia, porque ele fala de peixe, ele fala do mar, ele fala do regime das marés, e é isso que eu estou dizendo. O tapete está aqui, eu posso não fazer nada com ele, mas se eu puxar os fios, eu vou ver trama, eu vou ver um jeito de tecê-lo. Se me interessar, eu encontro as coisas. E o que eu posso encontrar? A história dos povoados, das aldeias que ele canta, o Abaeté, que ele pega as lendas que assustavam as crianças, uma lagoa negra com areia branca, e que, como qualquer lugar do planeta perigoso, tinha histórias para assustar as crianças, não é? E cada país isso varia muito, mas as histórias são terríveis. Quanto mais assustadas as crianças ficassem, mais seguras, florestas, lagoas, mares. Então, isso tudo é importante. Quer dizer, o que a gente ganha com pegar a vida de alguém e procurar o que tem por trás? Então, eu posso falar, não é? Fazer um estudo antropológico e trazer o Caymmi. O que eu estou fazendo aqui é mostrando o contrário. É que a gente pode pegar o Caymmi e entrar pela antropologia fora, porque não importa que porta que nós usemos. O importante é que a gente queira entrar nos lugares, abrir portas e entrar. Tá? Eu puxo o fio, ou eu pego o fio e faço. Se eu não sei fazer, só me resta puxar o fio para entender. Então, o importante é estarmos aprendendo, é estarmos querendo ver o que está nas pontas e no meio do caminho. O documentário muito bacana, que é recentíssimo, Dorivando Saravá, O Preto que Virou o Mar, inclusive é uma abordagem que traz a questão, né, da cor, da pele, enfim, que nunca tinha sido levantado desse modo antes. Eu recomendo, para quem gosta do Caymmi, eu recomendo esse filme. Nesse site, você assiste na hora, tem uma taxinha lá, e no Arte TV você consegue, lá tem um dia que vai passar daqui a 30 dias, sei lá, fica a dica, é muito legal. Esse livro a neta dele, bacana, é um livrão, e já dá para entrar na vida dele.
o que mais nos interessa, então, não é fazer uma fala aqui toda sobre o Caim, mas é mostrar que se eu entro pelas áreas do conhecimento convencionais, eu posso chegar na poesia, eu posso chegar na Lagoa do Abaeté e posso fazer o contrário, que é muito mais interessante. Eu vou discutir, eu toco música do Caim, traz alguém que saiba cantar, fala, e a gente pode chegar no conhecimento acumulado, que me permite entender o que ele está falando. A segunda cena que eu trago, então a primeira é a vida de um cara da arte e que nos toca profundamente quando canta, quando compõe, enfim. Esse aqui é um cara que quis fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas, né, raramente alguém faz. Construir uma embarcação, ter aula e consultar o engenheiro naval e aprender a fazer um veículo com regras e leis físicas, não é? Toda a hidrodinâmica necessária, enfim, há um universo todo da engenharia por trás desse desejo. Por mais que a paixão seja o que primeiro apareça, é claro que isso também é idiosincrático e vai variar de pessoa para pessoa, mas esse desejo de largar tudo, e porque ele viu uma família, um casal que fazia isso, e ele ficou maravilhado, e ele disse para si mesmo que a vida dele só teria sentido se ele fizesse aquilo também. Isso já é alguma coisa que move, comove, e claro que aí dá para ter aula de planejamento, projeto, né, para deitar e rolar, membro de sociedades, começa a estudar oceanografia, geografia, começa a ver tudo que fosse necessário para que ele se aventurasse no mar. É muito interessante saber que da economia e da administração ele se torna navegador, capitão, comandante, meio engenheiro prático, né? Um engenheiro naval prático, e que tudo isso tem um custo emocional, familiar. Ele sai de casa e fica... O primeiro livro dele é Os 100 Dias, né? E é isso, é uma ruptura. Não há tradição que aguente com esse tipo de ruptura, mas ele pode viver os dois, porque a vida dele também não se resumiu só à ruptura. Ninguém sustenta apenas ruptura. A ideia de que ele teve que voltar, e de que ele passa a ser palestrante, de que ele traz essas experiências, e de que aquilo o toca profundamente, ele sobreviveu, já é um evento, não é pouca coisa. E todos os relatos dos mais clássicos, não é? Desde Odisseia, desde romances antropológicos, a Guerra do Fogo, tudo que nos mostra que alguém saiu do seu lugar, circulou por aí, que pode ser perto ou longe, que pode ser por pouco ou muito tempo, qualquer um que retorne tem muito para contar. Se abriu os olhos, se viu, se provou a comida local, se conheceu gente do lugar, se procurou ver coisas, sentir, olha, o novo se colocou já, a pessoa já se transformou, ela já foi mudada por isso. E é nesse sentido que olhar para o que o Amir Klink faz, pela paixão, nós podemos começar a estudar oceanografia, a gente pode estudar biologia marinha. Ele
ele fala com os bichos, né? Ele fala com um monte de golfinho, de baleia, e isso tudo permite com que surjam aos nossos olhos universos que não necessariamente apareceriam apenas numa notícia de jornal. Amir Klink, né, ex-administrador ou antigo administrador, larga tudo para viajar, enfim, notícia de jornal. Aquilo pode parecer que basta em si mesmo. Nosso desafio aqui hoje é puxar os fios disso. O que isso me traz? Se isso é o que aparece, como é que isso chega a acontecer? O que ele estudou? Como é que ele foi arrebatado por essas viagens, por esse caminho? Quem ele leu? Não é? O pessoal que fez isso antes dele, Heyerdahl, né, do Kon-Tiki, os grandes expedicionários, os grandes viajantes, os descobridores, enfim, tem uma fila de gente que encanta nesse sentido. A referência desse primeiro livrinho, que trata dessa experiência que ele teve, tá? Ele conta detalhadamente o desejo, os obstáculos, o planejamento, a administração, busca de patrocínio, plano de negócios. É o mundo empresarial para ele poder ir para o oceano, porque ele teve que procurar verba, dinheiro, ir a banco. Então, eu olho o desejo do Amir Klink e posso ficar nele, ou posso puxar o fio e achar um monte de outras coisas. E como eu disse, eu posso pegar um plano de negócios, aula de plano de negócios, com aqueles capítulos, não é? A aula de plano de negócios é uma coisa que o aluno só curte se ele for motivado, porque você vai abrir o negócio, vai ficar rico, vai ter dinheiro. Tá? Agora, se você chega no plano de negócios, depois de escalar a paixão do Amir Klink, aí o plano de negócio fica bacana. Porque o plano de negócio é um instrumento de felicidade, de vitória, de planejamento, de desejo realizado, claro que com as insatisfações da realidade, mas eu consigo ensinar qualquer coisa quando eu começo pelo prazer. Então, me interessa pouco o ponto de partida quando o objetivo é que nós troquemos. É nesse sentido que o título Conexões Necessárias se coloca. Tá? Esse é o objetivo da fala. A dica fica aí. É um cara famoso, está em todo lugar, né? A gente vê, o YouTube está cheio de palestra dele, está muito interessante. Aí eu pensei, na verdade, eu trouxe o tema do dinheiro, mas pensando num antropólogo, mas o meu desafio não era entrar pela antropologia, era entrar pelo fenômeno, por aquilo que aparece para nós. E aí, exatamente uma historinha do Niedemann, colocou o tom para mim, deu o tom para a história, que ele conta, eu achei muito bacana, ele teve muita humildade para expor-se no próprio livro, e ele conta que estava andando, ele é teólogo, filósofo, professor de teologia e filosofia, estuda religiões, e ele de ascendência judaica, assim, ele traz a entrada dele numa lojinha dessas indianas, assim, em São Francisco. Ele diz, esse livro já tem uns 20 anos, e essas experiências que ele está contando, ele já conta na maturidade, tá? E ele traz o cenário. Então ele fala que a lojinha tinha muito produto indiano e que as paredes estavam repletas de divindades
de vários períodos da cultura hindu, de Sufi, e ele vai descrevendo e fala, não, alguém aqui entende muito, porque tem figuras aqui de período da antiguidade, figuras, reproduções. E ele fica intrigado, e ele quer comprar um negócio, mas ele esqueceu o dinheiro. E a menina não quer vender para ele, porque ele tinha só cheque. Então, foi antes da febre dos cartões, né? Isso aconteceu, acho que na final de 70, 80. E ele fala que só com dinheiro. E ele pede para chamar o dono, a mesma coisa. E eles discutem, resumindo, eles discutem, e o dono mostra para ele assim, né? Manda que ele vá para algum lugar muito desagradável, ele descreve do texto, e ele fica nervoso, você não sabe o que ele está falando, aquela história de quem fica nervoso, quem se sente indignado, e ele sai, ele tem que escrever sobre isso, porque ele diz, a pessoa está lá, todos eles, ele fala que tem muito cheiro de cannabis, né, no lugar, ele fala todos eles lá, e todos com muito incenso, muito elevados, mas na hora do dinheiro, teve briga. Professor de teologia, com o ideal da vida coletiva, comunitária, e ele fica tão intrigado que ele fala que seria seria o último lugar e seriam as últimas pessoas que deveriam brigar por causa de dinheiro. E ele diz, não, é ali que nós negamos, é o que nós consideramos de segunda classe, sujo, ele coloca junto com o corpo, com a sexualidade, ele coloca o dinheiro, e ele fala, a gente não discute, a gente não vive, a gente não conecta, então a gente não faz essa limpeza para poder falar do dinheiro bem, para o comerciante poder ser um bom empresário, sem desrespeitar o cliente, e que ele conseguisse se comunicar, apesar de não vender, poderia até ser esse o caso. Ele diz que os dois enroscaram na dificuldade cultural, justamente de vivenciar as facilidades, quer dizer, o dinheiro como facilidade, e que foi todo mundo para o obstáculo e para o bloqueio. É exatamente disso que a gente está falando, de não conectar, de não ligar os pontos. Ele está pensando no dinheiro do ponto de vista da limpeza espiritual. Ele fala, mas na hora de pagar as coisas, o cara tem tributo, imposto, ele fala das dificuldades dos dois. É muito bacana essa história, porque vai mostrar que o dinheiro, como a linguagem, como a comunicação, os signos, os símbolos quaisquer, não são eles os culpados da gente se desentender. Então, é uma aula que ele dá de interação social. Quer dizer, a pessoa cultuar na parede as divindades não faz com que ela pratique aquelas ideias que estão professadas na parede. Não é isso? Quer dizer, pode ser na parede, pode ser na mão, gente que carrega livros, e como se tivesse preconizando aquelas ideias, enfim. Então ele coloca em xeque as próprias ideias, isso é bacana, ele não está criticando e questionando apenas o lojista, ele está se colocando no problema. E aí no seu livro ele vai falar sobre o Salomão, ele fala bastante sobre o Salomão, mas ele traz sociólogos, ele vai mostrar como ele vai também no Mahabharata, ele vai nos textos sagrados de outros povos. É muito interessante. E ele vai falar que o que nos interessa é o caminho na vida. Desde a primeira vez que eu vi isso, né, nesse livro, é a parte mais... Ele pega em Gurdjieff, né? E ele vai dizer que nós precisamos nem ficar tudo no ideal e nem só viver imerso na prática, que foi o que a historinha da loja de produto indiano e religioso mostrou. Ele não tinha o dinheiro em si,
não houve uma solução, nenhuma das partes conseguiu arrumar uma solução, né? Como que o valor de cada um deles, os valores, colidiram? Não houve negócio, não houve comunicação, houve uma briga. E eu acho que confirma a ideia das conexões necessárias. Ele fala muito em ideias complexas que, em seus contextos, ganhavam pessoas e contingentes imensos, mas que, tiradas dos seus contextos, né, essa coisa que hoje é muito comum no pós-moderno, as pessoas pegam exatamente esse exemplo que ele trouxe, né? Muita gente pega um preceito de uma religião qualquer e coloca no seu dia a dia sem o menor enraizamento daquilo, e provavelmente a prática não saia como foi concebida, tá? Essa ideia, então, que ele traz, essa cena, foi que eu quis dividir com vocês. Tem esse livrinho, A Árvore do Dinheiro, ele tem um herói. E esse outro filme aqui, o Porta em Porta, também tem um herói. Eu queria trazê-los para vocês, para completar essa questão do dinheiro. O dinheiro é tão, né, presente na nossa vida, ou por estar ou por não estar, ele está presente de algum jeito. E nesse livrinho, A Árvore do Dinheiro, por alguma razão, resumindo, claro, todo o livrinho, ele vai mostrar que tem uma árvore que começa a dar dinheiro e todo mundo acha que seus problemas foram resolvidos e não são resolvidos. Vai mostrando uma deterioração da vida de muita gente. O livro dá uma história, ele conta uma história, é uma aula de história econômica, é uma aula de mercado financeiro, juro, investimento, é muito legal, mas isso tudo está subliminar, está tudo vindo no rodapé, tudo de uma maneira bastante secundária até. Mas ele vai mostrar como que as pessoas vão substituindo tudo o que elas faziam por esse dinheiro da árvore, e dinheiro que não pode sair da cidade, que é o pior, porque aí eles começam, aí todo mundo vai enlouquecer mesmo. Porque não podendo sair da cidade, eles não podem investir fora dela. E não podem fazer compras externas. Vira atração turística, com a atração turística eles voltam às origens, começam a produzir coisas que eles nunca mais tinham feito. Doces, compotas, começam a voltar para a produção caseira, é muito interessante. O livro dá uma aula de superação de ondas econômicas, vamos dizer assim. E tem um herói, para mim, que é o açougueiro nesse livro, porque ele vai pescar e ele vai no caminho dele perguntando para os vizinhos, para as pessoas que ele conhece, quem quer peixe. E aí as pessoas vão, traz um para mim, traz um para mim. Cada um que encomendou esse peixe, ele visita, entra, toma um vinho, uma cachaça com essas pessoas, deixa parte da sua pescaria lá e vai embora. Para o desespero da mulher dele, que diz, mas você deu tudo para eles, você, açougueiro, tem que vender. Ele não discutia, ele falava, tá bom, tá bom. Então, a vida dele era bastante... Ele também vendia no seu açougue, mas ele tinha os vínculos pessoais e ele se divertia muito. Passemos para o filme de Porta em Porta. É um filme muito comovente. Esse filme mostra a história da venda de Porta em Porta até ela acabar. É um filme que foi feito para a TV. Eu vi muitas vezes, porque eu passei já em aulas, enfim, mas ele tem disponível na rede e tal. Depois tem a referência atrás. E esse filme a história do tal do maior vendedor do mundo, ele foi um dos pioneiros da internet também. Então, ele vai da tradição de porta em porta, da venda de porta em porta, até ao site, um site campeão e vitorioso de vendas na internet. Isso é muito legal. Mas o que é claro que o filme tem um apelo imenso, porque ele tem paralisia cerebral, o protagonista, né? Então, a pessoa que ele retrata, esse cara existiu.
é o eu não vou lembrar agora, mas com a ficha técnica do filme vocês acham. Mas o que eu quero falar desse filme é que no final, um dos menininhos que abriam a porta para ele e chamava a mãe, enfim, vira jornalista, escreve uma matéria de primeira página depois no jornal sobre ele. E o que fica é que ele ligava a vizinhança. Ele vendia, ele era campeão de venda, mas ele não deixava um vizinho brigado com o outro. Quer dizer, essa ideia de que a missão dele era fazer as pessoas conversarem. Os vizinhos que não se entendiam, que estavam... Enfim, é muito interessante. Então, um herói que, fazendo seu trabalho, por trás vira um trabalho sociológico e um marketing campeão, vencedor. Aqui o Door to Door é um filminho, aqui algumas referências, enfim. Então, é claro que falar do dinheiro, ficaríamos aqui um tempão. Mas dá para falar de contabilidade, dá para falar de negócio, dá para falar de empreendedorismo, dá para falar de economia, dá para falar de muita coisa. O alimento, que é nosso último tema, nos leva para algumas cenas muito amplas, né? Muito complexas. Tem um livro e tem um filme também, para quem quiser ver no Netflix, tem lá o Cooked, né? Que é o Cozinhar. E o filme se dá em 4 episódios, é uma minissérie, acho que foi feita em 4 partes. Fogo, água, ar e terra. O livro também é bem fiel, é totalmente fiel. Ele abre com o fogo e a importância do churrasco na sociabilidade, na construção da cultura. É claro que ele vai lá na pré-história, é muito interessante. Então, a gente fala em fazer churrasco e não para pensar quanto de conteúdo social e de ligação, de cimento, de aproximação do círculo em volta de uma fogueira, que é algo ancestral, não há nada mais tradicional do que isso, em algumas regiões mais, em outras menos, mas não é nada mais ritualístico do que isso, e nada mais tão pitoresco para poder falar de outras tantas coisas. Ele está falando de cozinha, mas acaba discutindo o papel do fogo na cultura, ele faz um estudo antropológico a partir dessa porta de entrada. Ele vai discutir os cozidos no capítulo da água e a importância, não é, de todos os ensopados, cozidos, de tudo aquilo que vai para o fogo, para uma panela com água. E é muito interessante porque ele vai aprendendo com pessoas que não são chefes de cozinha, que ele pede, conhece, enfim, ele vai aprendendo, vai mostrando, e o documentário vai se dando nessa forma. No livro, o livro é um pouquinho mais sisudo, embora o estilo dele seja muito leve, né? O pão é a estrela do texto, né? E ele vai, justamente por causa daquela malha, né? Daquela malha de glúten, que faz com que o mais legal do pão seja crescer. E daí cresce com base naquele colchão de ar que vai subindo. E a terra, né? Aí o reino das leveduras, dos nossos amigos cogumelos. E dá para falar de muita coisa a partir disso. Não é? Os biólogos mais interessantes vão falar do cogumelo como fonte de toda a vida, o tapete da vida. Não tem quase nada que a gente coma ou beba que não vá à fermentação, que não seja fermentado. Chocolate, cerveja, vinho, bom, o próprio pão, milhões de bebidas, enfim, um monte de coisa. E o que ele mostra aí é que dá para fazer
toda essa discussão de uma maneira muito leve, porque todo mundo está à mesa comendo e bebendo. E à mesa ou em volta à fogueira, de qualquer forma que estivermos. Dá para fazer uma discussão bastante grande da civilização do alimento, né? Então, nós temos café, mas não temos a civilização que os italianos tiveram, os turcos, mesmo com proibições e toda a aura, né, de interditos e tabus com o café. É muito interessante perceber, né? Isso com o chá é verdadeiro, e dá para falar, e dá para fazer história, uma história aprofundada, só falar de uma xícara de chá. É muito interessante, porque tem tudo aquilo que os britânicos aprenderam sobre o chá, que eles não tinham. Então, na Índia tem chá, mas quem sabe tomar chá é aquela história do que nós chamamos de civilização do alimento. E discutindo ecologia, discutindo cultura, biologia, enfim, sociabilidade. E falar do chá é falar de cultura, e é falar de interação social, é falar de amor, é falar de rituais. O ritual do chá japonês é algo de difícil descrição, né? Desculpe. O filme, Cooked. O livro tem português, Cozinhar. Cozinhar, muito legal, vale a pena. Tem o jeito dele trazer o tema que é bacana. E quando a gente fala em cozinhar, a gente está falando de lugares que são definidos pelo cozinhar. Me ocorre uma imagem, e poderia ter falado de outros, poderia ter falado do churrasco pampeiro, mas me ocorre aquela imagem da cozinha com fogão a lenha, com forno a lenha, que não para 24 horas por dia, porque a pessoa está lá colocando a charcutaria para defumar, está colocando as tripas para fazer linguiça, né? Tripas de porco, colocando sal ou açúcar para conservar alimento, gordura, óleo. Aquela cozinha que, enquanto o pão está crescendo, né, algo está sendo feito, nata, manteiga, é uma indústria profusa de muitos produtos. É claro que nós não temos mais isso. Não temos como corriqueiro, existe, mas quem para pensar, todo mundo acha bonito, né? Charcutaria artesanal, queijo artesanal. Agora, parar para pensar no tempo e no saber que leva para fazer tudo aquilo, que conexões isso traz? Né? Quer dizer, qual é o tempo para fazer uma cerveja? Mesmo média, ruim, vamos dizer assim. São 10 horas, né? E a vida de hoje é rápida. Como que se vive? Como é que se apega à tradição com essa velocidade? Porque como que a gente resolve essa coação? Somos acossados pela velocidade. Quanto que a gente aceita, quanto que a gente regula, quanto que a gente cede? Esse jogo, a gente precisa estar consciente dele. A gente cede, a gente é arrastado, a gente é acossado pela tecnologia, né? Mas a tecnologia não é a vilã. Alguém decide, a gente aceita, não é? A gente aceita. Então, tem que resolver tudo pela internet, vai resolver. Então, você tem que aprender. Decidiram que você tem que aprender. Tá, mas todo mundo disse sim para isso? Então, você tem que entrar lá e resolver e preencher 1000 formulários. Tá, ok. O que isso tem a ver com política? O que isso tem a ver com sociologia? O que isso tem a ver com cultura? O que isso tem a ver com a nossa alfabetização? Tudo mudou muito rápido. E se nós não tivermos também
alguns rituais, alguma rotina, algumas tradições, ninguém mais vai saber nem quem é. Porque a inovação absoluta nos joga também, nos desterra, nos desenraiza. Então, por isso que eu comecei a conversa dizendo que não tem certo e errado. Quanto que nós vamos nos apegar à tradição e quanto que nós vamos procurar as inovações vai depender da estrutura psíquica de cada um também. Social, financeira, porque é o caminho na vida que cada um vai trilhar. Essa cozinha, para mim, é maravilhosa, mas eu não sei se eu daria conta, né, um dia, porque ela precisa ter 1000 mãos e tem toda uma cultura envolvida para fazer esse trabalho. São 1000 mãos, saberes milenares para que saia queijo, manteiga, linguiça, chouriço, geleia, doce em compota, sei lá, não tenho, nem sei fazer essa lista. A referência do livro, tá? Eu não pus a do documentário, desculpa, mas põe o nome dele, né? O Michel Poulain, que já vai chegar lá. Os diálogos são os modos que a gente tem para mudar de nível nesse jogo. Diálogo. E o diálogo não é uma conversa comum. No diálogo eu saio diferente. Eu tenho que sair diferente. Porque eu tenho que ouvir o que o outro está falando e acrescentar algo que é meu e que não poderia acontecer sem mim. Então, os diálogos, eles trazem novas perguntas. Eu não entro no diálogo para ficar saciado. O diálogo não me vai satisfazer. Ele existe para que eu aprenda a fazer novas perguntas. No diálogo, eu evoluo. E a razão vai completando do jeito que ela acha. O problema é que coisas novas ela não vai completar, porque ela não sabe. Então, a gente não pode só se fiar na racionalidade plena, absoluta, ou seja, é só racionalmente que eu vou encontrar. Existe o papel da intuição. Intuição não é magia, né? Intuição é saber o negócio e completar com o que se sabe. Ninguém vai ter intuição numa área que não tem a menor noção do que se trata. Então, novos olhares, mudar um pouquinho a perspectiva, né? Isso que se chama ponto de vista. Se eu estou vendo vocês daqui, eu desci e mudou o ponto de vista. Eu desci aqui, mudou mais meu ponto de vista ainda. Então, os pontos... enganchou o pé. Então, muda mais o ponto de vista. Então, eu tenho pontos de vista diferentes. Esse exercício é fundamental para eu sair daquilo que eu acho que é. E aí, é isso. A finalidade dos enredos que a gente vai trilhando com esse puxar de fios, com essas conexões que nós vamos trazendo, para enfrentar essa velocidade toda, e essas conexões nos ajudam a enfrentar a velocidade, porque aí eu descubro que poderia ser outra figura, precisaria ser o Caymmi, que é quase uma entidade pétrea, não é? Poderia ser uma personagem mais recente, poderia ser um tropicalista qualquer, poderia ser o Tom Zé, poderia ser o Maltner, poderia ser David Bowie, poderia ser uma figura que apenas me mostrasse que a formação dela como artista, como catalisadora de ideias e movimentos, me levasse para a sociologia, para a antropologia, para a história, tá? E, além do diálogo, a gente tem a percepção que ajuda a análise a funcionar, tá bom? Essa era a conversa que eu tinha para trazer para vocês. Eu não sei se... Obrigado. Eu não sei se as conexões ficam claras, porque elas não são de fato claras, mas eu espero que a ideia das conexões fique pelo menos incomodando vocês, que acho que o objetivo da gente tem que ser incomodar, né? Tá bom? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso.
Se alguém quiser falar, perguntar, duvidar, né? Que duvidar é ótimo. Então, tá bom. Boa noite, pessoal.